Olá pessoal, bem-vindo ao Bizu Preparatório. O Bizu, nós estamos preparando os melhores materiais para você. Eu sei que você muitas das vezes está estudando muito tempo, se preparando, ou às vezes está começando agora. Não desanime, continue firme, vem com a gente, que nós vamos facilitar esse caminho para vocês. Nós vamos te ajudar a chegar à aprovação. E mesmo que as provas estejam mais difíceis, estejam mais complicadas, cada vez mais eles estão apertando mais o cerco, né? Não fique preocupado com isso. Nós vamos te ajudar a marcar o X no local correto. A nossa intenção aqui é te ajudar a marcar a alternativa correta, não é te deixar doutor, pós-graduado na matéria, é sim te ajudar a levar a aprovação, a marcar o X no lugar correto, beleza? Meu nome é Gladstone, sou policial militar, faço parte da equipe da docência do Bizu Preparatório e eu vou te ajudar aqui com a matéria de primeiro interventor, a instrução 3.03 de 24 de 2018, que trata de o primeiro interventor em ocorrências de incidentes críticos. Beleza? Vamos para a matéria? Vamos começar? Então, a instrução ela é a 3.3.24 de 2018, primeira intervenção em ocorrências de incidentes críticos de natureza policial. Como eu falei, meu nome é Gladstone, sou policial militar e professor de doutrina operacional. Só para dar uma introdução sobre a matéria, a polícia ela preocupa em capacitar os policiais para lidar com diversos tipos de ocorrência. Na década de 90, a preocupação era capacitar os policiais, equipes específicas, para trabalhar com incidentes críticos, com ocorrências que fugissem da normalidade. Então, assim como nós temos o BOP da Polícia Militar, as polícias preparavam policiais, snipers, time tático, negociadores, para lidar com esse tipo de ocorrência. Só que foi percebendo que a necessidade de capacitar os policiais que estão ali no dia a dia, nas ocorrências, no atendimento comunitário, porque muitas das vezes uma ocorrência simples, né, ela pode eclodir aí e se tornar um incidente crítico. Você vai aprender daqui a pouco o que é incidente crítico, o que a polícia quer trazer, capacitar o seu público. Pensando nisso, a polícia produziu esse documento para capacitar o policial a seguir protocolos, né, de atuação em ocorrências de incidentes críticos, que são ocorrências que fogem da normalidade. Beleza? Vamos para a tela. Na década de 90, sob influência da literatura norte-americana, surgiram as primeiras produções brasileiras sobre procedimentos policiais a serem adotados em incidentes críticos, envolvendo reféns, tentativa de suicídio, rebeliões em presídios, localização de artefatos explosivos, entre outros. Investir apenas em formação de unidades táticas, que incluía negociadores, snipers, operadores táticos, não era o suficiente. Assim, se viu necessário todos os policiais serem capacitados para lidar como primeiro interventor. A primeira intervenção em incidentes críticos ela é fundamental para a ocorrência. Digamos que uma boa atuação do primeiro interventor ela vai fazer toda a diferença nessa ocorrência, no decorrer dessa ocorrência, na finalização que vai levar a êxito ou não o final dessa ocorrência. Então, o policial que depara com uma ocorrência dessa, ele precisa seguir esse protocolo. Pode ser que antes dessa instrução, antes da polícia pensar nessa instrução, escrever isso, muitos policiais às vezes atuavam conforme a sua experiência, né? Então, uns achando que dessa maneira é melhor, atuar por aqui é melhor, vou negociar, não posso negociar, o que eu posso conversar com o perpetrador, o que eu posso falar com ele ou não, qual que é o raio que eu preciso isolar, o que eu preciso fazer. Diversas experiências ali poderiam ser colocadas em práticas e muitas vezes de forma errada, equivocada. Então a polícia normatizou isso, quis normatizar, então ela cobra na prova, né? A polícia ela vai cobrar na prova. Tudo aquilo que ela vê que é importante, que ela vê que o policial militar ele precisa saber, ela vai vir, o CRS vai vir e colocar na prova. E aí vai colocar de forma
né, pesada. Vocês têm visto aí que as questões estão cada vez mais difíceis. O CRS agora vem com uma metodologia diferente, né? Somente uma certa, somente duas estão certas. Aí você perdeu aquela possibilidade antes que a gente tinha de ir eliminando. Dessa vez você tem que saber todas as alternativas. Mas fica tranquilo, acalma o coração que você vai tirar de letra com o bizu preparatório, tranquilo? Nós vamos te ajudar nisso aí. Vamos lá. Objetivos. Toda instrução da polícia, as normas da polícia, normalmente ela coloca objetivo geral e objetivo específicos. E você já deve estar cansado de saber disso. E por vezes ela cobra isso na prova. Então é bom a gente dar uma lida, entender ali a diferença dos princípios. O geral é um objetivo só, geral, e o específico ela vem discriminando alguns. Então assim, dá uma lida. Outra coisa, essa aula ela é para te conduzir, te ajudar na matéria, para esclarecer dúvidas. Nós somos o facilitador para você. Só que nós precisamos que você leia a instrução. Tire um tempo, eu sei que são muitas matérias, normalmente o edital é extenso, mas leia a instrução. Por quê? A prova às vezes pode estar naquele detalhe, naquela frasezinha, naquela palavra, que muitas das vezes aqui a gente não vai conseguir te ajudar nisso. Então leia, mas aqui eu vou te mostrar o que é mais cobrado, o que a banca mais pega. Tranquilo? Vamos lá para a tela? Objetivos. Como eu falei, um objetivo geral e o restante específico. O objetivo geral é regular as ações de primeira intervenção em incidentes críticos. Olha comigo aqui. Esse tema regular ele é mais genérico, ele é mais amplo, né? Então, ele regula a instrução. Então fica mais fácil a hora de cair na prova ali, se isso for cair na prova, você entender que o objetivo geral ele vai regular as ações de primeira intervenção em incidentes críticos de segurança pública, de natureza policial, pela Polícia Militar em Minas Gerais, visando a solução de forma técnica, qualificada em situações críticas. Beleza? Mais fácil. Vou ter que decorar tudo. Não. Grava o geral que você já matou metade da questão. E os outros específicos ali você vai administrando. Tranquilo? Bora para os específicos aqui. Item A. Estabelecer parâmetros. Eu marquei as palavras-chave que você precisa lembrar na hora de resolver a questão. Estabelecer parâmetros para intervenção em incidentes críticos de natureza policial na restauração da tranquilidade e sossego público em todo o território de Minas Gerais. Item B. Orientar os policiais militares. Tá vendo? Os específicos. Estabelecer parâmetros. Orientar as ações policiais militares. Item C. Potencializar as ações criteriosas em situações que fogem do cotidiano da atividade policial, especificamente em situações, em incidentes críticos que envolvam reféns, tentativa de suicídio com armas, indivíduos mentalmente perturbados, rebeliões, bombas, explosões, enfim. Tá vendo? É um termo mais objetivo ali, específico, né? Ele quer potencializar as ações, ele quer definir critérios, ele quer apontar especificidades. Então, assim, os objetivos específicos, ele tem esse critério mais dentro da norma. O item D, definir os critérios para intervenção em incidentes críticos, organização da cena de ação e seus componentes operacionais. E o item E, apontar especificidades da primeira intervenção em diversos tipos de incidentes críticos de natureza policial. Tranquilo? Vamos começar com alguns conceitos aqui. As normas da polícia, elas têm bastantes conceitos, né? E às vezes fala assim, caramba, como é que eu vou gravar tanta coisa? É tanto conceito. Fica tranquilo que durante a aula eu trouxe aqui vários bizus, várias dicas para você gravar. Eu tenho certeza que no final dessa aula você vai saber tudo sobre incidente crítico, tudo sobre primeira intervenção. Beleza? Então vamos para os primeiros conceitos aqui. O primeiro conceito, e muito importante, é o conceito de incidentes críticos de segurança pública. A Polícia Militar define incidentes críticos de segurança como fenômenos sociais complexos da quebra da normalidade por colocarem a vida dos cidadãos em risco.
Então, o que são incidentes críticos? A polícia ela define incidente crítico de segurança pública como fenômenos complexos da quebra da normalidade, que coloquem a vida dos cidadãos em risco. Ela exige uma intervenção especial da polícia e uma das suas características significativas é sua relativa imprevisibilidade. Olha para mim aqui. Eu falei absoluta imprevisibilidade? Não. E a banca vai colocar. Absoluta imprevisibilidade. Não é. Ela é relativa. Ela é imprevisível, mas é relativamente imprevisível. Tranquilo quanto isso? Não é absoluta. Então ela é relativa imprevisibilidade, pois não se pode identificar com precisão o local e a hora que colidirá. Outro conceito importante é o evento crítico. O evento crítico ele tem uma diferença. São situações que quebram a normalidade também. Aqui, ó, aqui quebra a normalidade e os incidentes críticos também ele quebra a normalidade. Tá vendo? Os dois aqui. Só que a diferença é que no evento crítico existe uma previsibilidade de sua eclosão. Exemplo, uma reintegração de posse. Você tem uma reintegração de posse onde já se sabe ali que as pessoas estão armadas, tem foice, tem facão, e as pessoas estão com os ânimos exaltados. A polícia vai atuar, vai agir ali. Pode acontecer um confronto? Pode, é bem provável que aconteça um confronto, mas isso já é previsível. Já tem um planejamento, já sabe o dia que vai ser a reintegração de posse, o horário, já tem uma tropa preparada para aquilo. Então, basicamente, a diferença entre incidente crítico e evento crítico é essa previsibilidade ou não. E tem um bizu também para você gravar. O incidente crítico começa com incidente, que é de imprevisível. Então fica a dica aqui, ó, falou em incidente, imprevisível. E o evento crítico, ele é previsível. Gravou essa dica? Esse conceito é muito importante, já caiu na prova e ele pode cair de novo. E você agora vai acertar. Dentro de incidentes críticos, a polícia, ela, na sua norma, ela separou por gravidades. Então você tem de urgentíssimo, urgente e o necessário. E essa tabela aqui, que eu vou apresentar para você, ela mostra isso de forma mais clara. Vamos lá. Quanto à urgência, você tem urgentíssimo, que vão causar danos graves à incolumidade dos cidadãos e ao patrimônio. Então são danos graves. E o tipologia de incidentes críticos. O que faz, o que está dentro aqui dessa intervenção prioritária, urgentíssima? Incidentes com refém, intervenção em confronto armado de alta intensidade, artefato explosivo, ameaça química, biológica, nuclear, incidentes com refém de natureza passional, resgate de guarnições policiais em confronto no interior de aglomerados, incidentes com refém ocasional oriundo de ações de criminalidade comum, autoextermínio com armas e explosivos. Aqui um bizu para você, se cair lá na prova, esse é uma intervenção urgentíssima, urgente, necessária. Tudo que se refere a refém é urgentíssimo. Ó, vamos lá. Refém, incidentes com refém, artefato explosivo, ameaça, incidentes com refém, resgate de guarnições, incidentes com refém ocasional. Então falou em refém, você já elimina praticamente várias opções. Falou em refém, eu sei que é urgentíssimo. Agora a intervenção aqui, ó, é urgente. Intervenção importante para a condução de ações. Os danos são médios. Enquanto a urgentíssima, os danos são graves. Na urgente, os danos são médios. E quais tipos de ocorrências são? Tipologia desses incidentes. Cidadão armado e barricado em local de difícil acesso. Retomada de estabelecimento prisional. Prisão de infrator homicidiado em mananciais e áreas de florestas. Então lembra que eu falei lá que os incidentes críticos, eles colocam a vida de pessoas em risco? Aqui, os incidentes urgentes, basicamente não tem vida de ninguém em risco. Aqui é um cidadão armado,
estabelecimento prisional, rebelados, então já estão presos ali, né? Já estão encarcerados, e prisão de autor que está fugindo. Beleza? E o último aqui é o necessário. Não existe risco imediato à integridade física dos cidadãos. Então, o primeiro é um risco grave, o segundo é um dano grave, né? O segundo, danos médios, e o outro, não existe risco. Então, é ali a localização de objeto suspeito, onde foi realizada a desocupação, local de explosão, buscas antibomba e buscas antibombas, né? Beleza? Esse quadro aqui é bem tranquilo. É só você lembrar que o urgentíssimo, ele sempre vai colocar a vida de alguém em risco. Vamos lá para mais um conceito. O incidente crítico com tomada de refém. Essa é uma ocorrência muito complicada, né, de se lidar. Por isso a polícia se preocupou em criar uma instrução para falar sobre isso. O incidente crítico com refém, muitas das vezes, pega muita gente de surpresa. Talvez você, como policial militar, nunca deparou, mas pode ser que depare com uma situação dessa. Você foi lá atender uma ocorrência de Maria da Penha. Chegou lá, a mulher atende e tal, o marido começa a gritar no fundo, por fim pega, coloca lá uma arma, uma faca no pescoço dela, fala assim, pega ela de refém. E aí? O que você vai fazer? Você vai adentrar? Você vai acionar? A polícia criou um protocolo de atuação para esse tipo de ocorrência. E por isso que ela vai cobrar na prova. Tranquilo? Vamos lá para o conceito? Incidente crítico com tomada de refém. Igual eu falei, são situações que os perpetradores mantêm sob seu poder pessoa que é retida como garantia, a fim de que sejam atendidas exigências. Caso não ocorra, os autores ameaçam a vida e a integridade física da vítima. Só que tem uma observação. Esse incidente crítico com tomada de refém, ele tem duas características. Tem o sem vínculo emocional e o com vínculo emocional. Isso tem uma diferença importante. E o primeiro interventor, eu vou falar daqui a pouco mais detalhado sobre isso, precisa ter ciência disso. Por quê? Se tem vínculo emocional, a pessoa que está ali como refém, ela é o foco daquela ação. Então, existe uma questão emocional envolvida, precisa ser tratada com uma atenção redobrada. Quando não tem um vínculo emocional, aquela pessoa é só uma ferramenta, só um instrumento que o autor tem para tentar se livrar daquela situação. Então, são situações diferentes que precisam ser passadas para o papel, o primeiro interventor anotar, tomar ciência, é parente dele, não é parente. É uma pessoa que ele pegou na rua ali e tomou como refém, para passar para a equipe do BOP, para o negociador saber lidar com essa situação. Munir a equipe tática, vou falar mais para frente sobre o gestor de incidente crítico, que é o oficial do BOP, munir ele de informação sobre essas características. Então, o primeiro interventor precisa estar atento a isso. Tranquilo? Vamos para a tela? Perpetradores. O que são perpetradores? É o autor. É quem provocou aquela ação. Simplesmente assim. Então, falou em perpetrador, lembra. Quem provocou aquela ação. É quem está como autor ali. Beleza? Só que nós temos tipos de perpetradores. É claro que existem vários tipos de perpetradores, além daqueles que a instrução trouxe. Só que a instrução ela trouxe alguns básicos aqui para entender. E em cima desses, você já consegue perceber e identificar de qual tipo de perpetrador nós estamos falando. Tranquilo? Então vamos para a tela aqui. São quantos tipos de perpetradores? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que são 5 tipos de perpetradores. O criminoso comum, o mentalmente perturbado, ocasional / eventual, o suicida armado e o terrorista. Eu vou falar detalhadamente sobre cada um, mas só para você lembrar aqui que são 5 tipos de perpetradores. Vamos para o primeiro? Criminoso comum. Aí a questão vai lá e pergunta assim, qual que é o tipo de perpetrador mais comum que tem?
É o criminoso comum. É tranquilo, beleza? Já perguntou e fica atento. É o que mais acontece. E o que é o criminoso comum? É aquele que planeja. Planejou aquela ação, ou seja, já liga o alerta. Ele planeja suas ações com vista, outra informação importante aqui, que vai cair na prova. Obter vantagens. Então ele tem a obtenção de vantagens ilícitas, tais como tomada de refém, colocação de uma bomba por vingança, explosão de um caixa eletrônico. Então, fique atento a essas palavras-chave. Obtenção de vantagens ilícitas. Falou em obtenção de vantagens ilícitas? Lembre-se do criminoso comum. Esse é o primeiro tipo de perpetrador. O segundo é o mentalmente perturbado. O mentalmente perturbado, ele pode se confundir com o suicida armado. Na hora lá, a banca pode trocar os termos. Mas eu vou te passar o bizu aqui que você vai lembrar e você não vai errar mais. Vamos lá? Indivíduo que não conseguiu lidar com os seus problemas de trabalho, de família, ou que apresenta uma psicopatologia específica. Não apresenta seu estado normal da psique, podendo estar com alteração comportamental motivada pelo uso de drogas. Aqui, essa informação é importante. Por quê? Lá na questão, a banca pode colocar, se ela colocar lá alguma coisa relacionada ao uso de drogas, remédios controlados, bebidas, uso excessivo dessas coisas, é o mentalmente perturbado. E como é que você vai lembrar disso? Quem usa droga deve ser meio perturbado, né? Eu não sei que vantagem tem, beleza. Mas vamos pensar assim para a gente ir para a prova. Quem usa droga é meio perturbado. Então, o mentalmente perturbado está ligado à droga. Falou em droga, falou em consumo de droga, remédios controlados, essas coisas, você lembra do mentalmente perturbado. Não é o suicida armado, porque lá ele vai inverter. Tranquilo? A complexidade dessa tipologia exige alguns cuidados prévios, uma vez que a pessoa com distúrbios mentais, emocionais, são motivados por aspectos patológicos, uso e abuso de droga. Tá vendo? A droga aqui, ela aparece com mais frequência no mentalmente perturbado. Então quem usa droga normalmente é meio perturbado. Então lembra disso, o mentalmente perturbado vai ter alguma coisa relacionada à droga. Próximo perpetrador é o ocasional e eventual. Muita gente confunde ele com o comum, mas esse é o ocasional e eventual. Por que ocasional e eventual? Ele foi por acaso. Quem que é esse? É aquele cara que foi cometer um furto, um roubo, ele não queria tomar ninguém como refém. Só que a polícia chegou, foi acionado, ou chegou algumas pessoas para prender, ele foi pego. E o rato acuado, o que ele vai fazer? Ele ataca. Pega alguém de refém ali e fala, não, eu não vou ser preso, eu não aceito. Às vezes o cara já foi preso antes, já sofreu ali, ele não quer passar por aquilo de novo. Aí ele pega alguém de refém e ele começa, né, o incidente crítico de segurança pública. É o eventual, ocasional. Então, por acaso, ele se tornou um perpetrador. Ele não ele não planejou aquilo, mas por acaso aconteceu. Então lembra, eventual, ocasional, ocorreu por acaso. Vamos lá para o item correto. Criminoso que geralmente, ao realizar um crime de furto ou roubo, são flagrados e acabam tomando pessoas como refém. São conhecidos como criminosos de oportunidade. Palavra importante. Voltando aqui, o criminoso comum, ele é de oportunidade? Não, ele planeja. O ocasional, ele é de oportunidade. Aconteceu. Era a oportunidade que ele tinha, é a forma que ele viu de se livrar daquela situação, então ele tomou alguém como refém. Esses indivíduos, frequentemente, não planejam com antecedência a tomada de refém, mas fazem isso como uma tentativa desesperada de se escapar da captura ou de negociar com as autoridades para evitar a prisão. Ou às vezes ali, né, a polícia chegou, ele vai me matar. Vão me matar, vão atirar em mim, eu tô armado, não sei o que tem, ele toma alguém até para preservar a sua vida, né? Ou ele não quer ser preso, ou ele quer preservar a sua vida, chamar a atenção ali para conseguir se livrar daquilo. Então ele não planeja, tranquilo? O próximo é o suicida armado. Cidadão que tem suas necessidades psicológicas frustradas ou que passa por sofrimento psicológico intolerável. Esse aqui tá sofrendo. Esse aqui tá na sofrência, tá vendo ali, Tá com a arma na mão, tá pensando.
esse aqui foi largado pela mulher, perdeu o emprego, tudo de ruim aconteceu com ele. Então ele está sofrendo. Diferente do mentalmente perturbado. Mentalmente perturbado, lembra lá? Ele está sob uso de drogas ou tem alguma doença psicológica, está fora de si. Esse aqui não. Ele está sofrendo, coitado. Em virtude da junção de aspectos biopsicossociais, palavrinha difícil, hein? Pode cair na prova aí também. Se encontram em situações na quais se percebem desesperançosos, ó, tá vendo? Só a palavra triste, ó. Abandonados, solitários e com grande sentimento de perda e medo do controle da sua vida. É uma questão mais emocional, que a pessoa quer tirar a vida dela. E lidar com esse tipo de perpetrador é diferente também, porque ele, teoricamente, a princípio, ele quer tirar a própria vida. É lógico que nenhum policial vai chegar de peito aberto ali, né? Sem coberta, obrigado, tomando as precauções corretas, mas ele quer tirar a própria vida normalmente. E isso é informação importante na hora que o Bob chegar, porque ei, quais medidas vão ser tomadas? Ele tem alguém de refém? Não, é só uma pessoa, ele quer tirar a própria vida, então é diferente, entendeu? Voltando para a tela, ainda é comum que esse tipo de perpetrador adote os seguintes comportamentos. Normalmente ele não quer papo com ninguém, diferente dos outros lá, que quer atenção, quer chamar atenção, esse aqui ele recusa negociar com os policiais, exigência para que os policiais o matem, às vezes o cara não tem coragem, né? De tirar a própria vida e fica, me mata então, fica forçando alguma coisa ali para os policiais atirarem nele. Não apresentam nenhuma exigência de fuga ou liberdade, expressam sentimentos de desesperança e abandono. Isso é até engraçado assim, porque essas pessoas normalmente você percebe, né, de forma mais rápida ali, e você tem diversas ocorrências que o que ele quer, né, quando ele já está ali negociando com a equipe do Bob, com o negociador, é falar com a mãe, ou falar com a esposa, ou falar com a filha, ou falar com alguém próximo. Esse é um sinal. Esse é um sinal que ele vai se despedir, vai tomar alguma atitude ali mais drástica, né, tirar a própria vida. Então, esses alertas têm que ser ligados. Opa, peraí. Aí, lá na frente, você vai entender que o primeiro interventor precisa tomar algumas atitudes, né, os protocolos que o primeiro interventor precisa atuar. Aí você vai entender como você vai lidar com essa situação. Esse caso específico aqui, tem que tomar um cuidado, segurar, ir conversando, até o negociador chegar e conseguir dar continuidade, beleza? O próximo e último é o terrorista. Trata-se de indivíduos motivados por pensamento pseudo-religioso, perspectivas ideológicas radicais, ou mesmo por uma determinada visão política marcada pela intolerância. Utilizam de ações violentas perpetradas de forma deliberada com o objetivo de causar medo e pânico generalizado. Então o que o terrorista quer? Só causar o medo. Ele quer causar medo, ele quer trazer pânico e normalmente eles são ligados a essa questão religiosa, a questão ideológica, política. Então fica fácil na hora de marcar na prova entender o terrorista. Falou em questão religiosa, política, defender uma ideia, defender uma tese, defender uma coisa grande assim, ou causar medo, você lembra do terrorista. Tranquilo? E aqui a gente tem um resumo dos perpetradores. Essa tabela aqui, ela traz de forma resumida os tipos de perpetradores e características sobre eles. Vamos passar rapidinho aqui? A gente já passou, só que vamos relembrar. São 5, né? O primeiro é o criminoso comum, é o que mais tem. Ele planeja para obter vantagens, beleza? Tomada de refém, colocação de uma bomba, beleza. O mentalmente perturbado, aqui é um lembrado do perturbado, ele não conseguiu lidar com os problemas de trabalho, família ou apresenta uma psicopatologia específica. Não apresenta seu estado normal da psique, podendo estar com alteração comportamental pelo uso de drogas e remédios. Então, o perturbado usa droga. Falou de droga, não necessariamente mentalmente perturbado
é uso de droga. Mas falou em uso de droga, vai ser o mentalmente perturbado. Pegou a dica aí? O ocasional e eventual, ele foi realizar um crime, digamos, mais tranquilo, né? Foi realizar um roubo, um furto, alguma coisa assim, e foi flagrado. E acaba tomando alguém como refém. O suicídio armado é muito tranquilo, né? Ele tem suas necessidades psicológicas frustradas. Tá vendo que parece um pouco com o mentalmente perturbado? Indivíduo que não conseguiu lidar com seus problemas. Olha o suicídio armado. Cidadão que tem suas necessidades psicológicas frustradas. A banca vai inverter isso aqui. E você vai identificar por essas dicas que eu estou passando. Ó. O suicídio armado tem suas necessidades psicológicas frustradas ou que passa por um sofrimento. Lembrou de sofrimento? É o suicídio armado. Ele tá triste, né? Ele tá ali, não vê outra solução a não ser tirar a vida. E o terrorista aqui é o doidão. É o pensamento pseudo-religioso, ideologias, e ele quer causar medo e pânico generalizado. Tranquilo? Gravou? Não vai errar mais os tipos de perpetradores. Beleza? Olha, vai lá, toma água, descansa, que na próxima aula a gente vai voltar aí e continuar a matéria, beleza? Valeu!